Então, Manuel, você tentou fazer uma falácia associativa, dizer que por Deus não mudar, a lei não muda. Ah, é? Então você defendeu aqui, há uns 2 dias atrás, debatendo comigo mesmo, de que as leis cerimoniais elas foram abolidas. Você defendeu isso aqui, tá? E aí, Deus mudou ou Deus não mudou? Ou foi a lei dele que mudou? Como é que é isso aí? E você também disse que, eu lembro bem o termo que você utilizou, de que seria uma questão do diabo. Porque a igreja verdadeira, né, que você colocou a igreja adventista, que você está defendendo a tese da adventista ser a igreja verdadeira. E aí a igreja adventista, que é a igreja verdadeira, diz que os cerimoniais foram abolidos e que a lei moral seguiu. A lei cerimonial foi abolida e a lei moral, ela continuou. E aí eu provei para você que o entendimento da adventista é que a lei cerimonial continua. Até porque senão vai acabar com esse argumento de vocês de associar a não mudança de Deus à não mudança da lei. Então vocês têm que defender que os cerimoniais continuam. E eu trouxe aí o meu debate com 2 teólogos adventistas no YouTube, tá? Foi através de textos, onde que eles defenderam que os cerimoniais não foram abolidos, eles continuam. Eu vou colocar aqui de novo para você ver. Aonde nós defendemos que o cerimonial continua, meu querido? O que é de cerimonialismo que nós temos? Mostra pra mim. Vamos fazer o seguinte, fala no áudio. Fala qual é o cerimonialismo que nós andamos praticando. Fala aí. Vamos lá, meu amigo. Abre o verbo aqui, você tava falando agora, cala a boca. Para que você gosta de mandar escritinho lá. Comenta o texto. Porque o texto a gente comentando uma interpretação, o outro ainda não entende. Então comenta porque nós vamos entender melhor a interpretação sua. O que você quer colocar? Coloque o texto e comente ele. Lê ele pra nós aqui. Mostra pra mim aonde é que nós estamos praticando cerimonialismo. E quais são eles. E aí, meu jovem, eu tô esperando, aí. Você colocou aí um assunto aí e você fez uma acusação. Eu quero ver. Aonde é que nós praticamos cerimonialismo ainda? Que tipo de ritual nós estamos marcando? Eu quero ver ele aqui. Eu quero que você mostre na Bíblia. Ou então, Canindé, debate aí com o Manuel. Debate aí. Ele disse que a adventista crê que a lei cerimonial foi abolida. E aí, inclusive, ele usou o termo que é a questão de ser a igreja verdadeira e adventista por causa disso. Porque ela aboliu a lei cerimonial e seguiu com a lei moral. E não crê nisso, é do diabo. Ele deixou bem claro aí, há uns 2 dias atrás aí pra mim. Aí eu provei pra ele que a adventista crê que o cerimonial não foi abolido. Como você escreveu aí, né? Então, debate aí com o Manuel. Converte ele aí. Aí vem direto aqui, você fez uma acusação, vem cá e fala, ó, vocês continuam aí, ó, fazendo tal coisa, sacrificando cordeiro. Você continua fazendo isso. Fala aí alguma coisa da ordenança que nós andamos praticando aqui, vem cá. Quando dizemos que houve uma abolição de lei, então é um termo bem jurídico, acredito que vocês conheçam mais do que eu, é que essa lei foi anulada por alguém, por um Estado, por um rei, por um juiz, que tinha o poder de fazer isso, né? Então ela foi criada uma lei justamente para abolir essa lei. Então um decreto que estava já a lei ali, mas o que nós vemos na Bíblia é que muitas das leis que existiam, né, que as leis são instruções dos mandamentos de Deus, na verdade elas perderam a sua observância, por exemplo, algumas, porque não existia para os judeus, porque não existia tempo. Até hoje, né, muitas leis judeus não executam porque não tem tempo. Então, e outras, por exemplo, como as leis das cerimônias de sacrifício, elas são cumpridas naquilo que se tornou a realidade, que é Cristo, né? Então Cristo cumpre essa parte aí, então não é realmente a abolição de lei. A lei cerimonial foi concluída no cumprimento de Cristo na cruz e ela perdeu a sua função, ela não foi preciso mais ser utilizada. Cristo foi o sacrifício vivo lá na cruz, então não precisou mais os rituais de sacrifício e outros rituais. Mas se nós cometemos alguma coisa, é você aqui, não é o Canindé não, você que acusou. Responda pra mim, me explica aqui, não fica mandando Canindé não. Foi você que acusou, que nós pratica rituais ainda da lei cerimonial, me mostra aqui. Eu não vi exatamente ele dizer essa parte, né? Talvez tenha passado despercebido, né? Ou talvez você esteja parafraseando aí, colocando suas impressões. Mas, né, vou botar de olho aqui, porque o nosso posicionamento, eu acho que não é que existe uma abolição de lei, porque mesmo esses termos bíblicos, na Bíblia não existe, né? Quando tem a palavra abolição, é um termo que nega isso, né? Jesus disse, não pense que eu vim abolir a lei, ou os profetas, né? Então Jesus está negando que veio abolir justamente. Então não faz sentido dizer que tem abolição de lei. Então, Canindé, a adventista defende que esse cumprimento em Cristo dos cerimoniais significa o quê? É que não é mais praticado os cerimoniais, é isso? Não, então não é praticado por nós, esses cerimoniais, porque toda aquela cerimônia de sacrifício do cordeiro apontavam para Cristo, era a sombra da realidade que viria, que era Cristo. Então Cristo veio e morreu na cruz, né? Então não há necessidade de estar sacrificando animais, certo? Porque Cristo é o nosso único e verdadeiro sacrifício, né? Então isso aí foi transferido, vamos dizer, para o ministério de Cristo, que era aquilo que veio acontecer, né? Todas essas cerimônias apontavam para o sacrifício do Filho de Deus, né? Na cruz. Então lê lá o que aqueles 2 teólogos debateram comigo, lá no YouTube, por texto. Lê lá o que eles escreveram. Abra a boca, rapaz, que eu mando escrito da Bíblia, print da Bíblia, eu não escrevo nada não, então se eu não sei escrever, eu não sei ler não, eu mando da Bíblia. Se você quiser comunicar comigo, debater comigo, bota o áudio, bota a leitura lá e leia lá em áudio pra mim ouvir todo mundo. Não fica botando escrito não, que eu não perco tempo não, eu só leio a Bíblia, entendeu? Aí fica com mentira, que o adventista prega salvação pela lei, vocês que não gostam de lei, aí quer viver absolutamente, isso aí já é uma transgressão à lei. Por quê? Tá acusando, fazendo falso testemunho, falando coisas que nós não falam, isso é mentira, rapaz, vocês são mentirosos, mentir é pecado, é contra a lei. Aí eu vi lá o post que você colocou. Achei legal, eu tá falando correto realmente. Pelo menos eu aprendi assim, mas eu sou da geração bem mais nova, né? Então, não sei, né? Eu sei que tem pessoas que pensam de maneira diferente na igreja, né? Na igreja adventista. Porque o pensamento não é imbricado, não é cristalizado, não é fechado, entendeu? Tem pessoas que têm pensamentos diferentes, sim. Então, ele não está falando que os cerimoniais pararam na cruz, não. Inclusive, eles colocaram que essa é a opinião hoje oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi defendida no Bíblia Fácil. Realmente existe entre nós, talvez a geração mais antiga, que aprendeu aquela separação da lei, né, moral, cerimonial, existe talvez esse conflito de entendimento. Alguns entendem assim, outros não entendem, mas eu acho que às vezes é o que tem escrito, por exemplo, tem o dogma da igreja, ou seja, tem o ministro, nós temos
o tratado de teologia, e você tem o que as pessoas acreditam dentro da igreja, né? O que as pessoas pregam. É meio difícil às vezes de explicar, mas é assim, são correntes, né, que as pessoas aprendem, né? Correntes teológicas, às vezes são ensinadas dessa maneira, mas com o tempo muda, né? Sei, irmão, mas não dá, eu perco a paciência com isso, é um monte de demônio, rapaz. O capeta que anda acusando, mentindo o tempo todo. A Bíblia é clara em dizer que o diabo é pai da mentira, o próprio Jesus disse isso. Vós são servos do diabo, que é o pai de vocês, da mentira. João 8:48, 8:44. Aí fica, vocês pregam a salvação pela lei, isso é mentira, rapaz. Nós pregamos a salvação pela graça. Só que quem é salvo pela graça tem a lei de Deus, obedece. Nenhum salvo é desobediente. Me mostra um santo desobediente, um salvo que tem a graça sem a lei. Não tem, rapaz. Agora o cara quer a graça, quer renunciar à lei. Só tem a graça se tiver a lei, só tem a lei se tiver a graça. Primeiro eu sou salvo para depois obedecer. Deus salva o povo lá no Egito. Depois ele dá os 10 mandamentos. Primeiro ele salva e depois ele dá os 10 mandamentos para quê? Para que eles permaneçam na salvação. A obediência é para permanecer na salvação. Adão foi feito salvo, perfeito, santo. Depois que Deus fez Adão, colocou ele no jardim do Éden, Deus agora deu a lei, deu limite para ele permanecer salvo. A salvação vem na mão de Deus. Agora, para mim me conduzir na salvação é uma escolha minha. Se eu permaneço no caminho da salvação, se eu saio. Se eu quiser sair, eu posso. E aí é só desobedecer. Aí não, os adventistas pregam. Nunca vi um adventista pregar a salvação pela lei. Os adventistas, essa é a maior mentira que eles pregam dentro das igrejas, rapaz. Isso aí eles pregam lá, ó, que nós pregamos a salvação pela lei. Isso é mentira. Falso testemunho, transgressão à lei de Deus, isso aí, ó. Isso não é crente, não. Isso não é servo de Deus, não. Faz com que a gente perde a paciência. Jesus perdia a paciência com aqueles fariseus do diabo. E hoje eles estão aqui do mesmo jeito, mentindo e acusando o tempo todo. Não, o conflito está sendo convosco. O conflito está sendo convosco. Esse que está sendo o conflito. Você está dizendo que os cerimoniais findaram na cruz. Você disse. E a opinião da igreja adventista não é essa. Então tem duas verdades. Quem é que está servindo o diabo? É você ou é adventista? Então, Canindé, assim, quando você vai tratar de dialética, tem as bases através das premissas. Então você tem que formar as premissas para você chegar a uma conclusão. Você também pode ter o efeito reverso. Você pode ter a conclusão e destrinchar essa conclusão para se achar as premissas. Então, a partir do momento que qual é a conclusão para vocês? O fato de Deus não mudar está diretamente ligado ao fato da lei dele não mudar. Então vocês não têm mais essa divisão de lei moral e lei cerimonial, lei de Deus e lei do homem. Vocês não têm mais essa divisão. A lei é una, é uma coisa só. Então, automaticamente, os cerimoniais, eles não podem findar na cruz. Porque senão não vai ter comer carne de porco, não vai ter o batismo, não vai ter não vai ter a ceia, não vai ter os cerimoniais, porque foi findado na cruz, né? Então não dá, você tem que decidir. É conflitante, entendeu? É conflitante, por isso que se chama falácia. A falácia é o quê? Quando a conclusão não bate com as premissas. Então, automaticamente, se você defende esse argumento, você defende que Deus não muda, automaticamente a lei não muda, então você não pode defender o argumento que os cerimoniais pararam na cruz. Entendeu? Porque essas ideias são conflitantes. Só que a pessoa, para enxergar isso, primeiro, além de tudo, não é uma questão cultural de conhecimento, é uma questão dela ser humilde. Porque a partir do momento quando ele é explicado, você tem que aceitar isso. Aí você diz, não, é inaceitável, eu não aceito. Os cerimoniais têm que ter parado na cruz. Então larga adventista, querido. Então você está no erro, entendeu? Então você está numa igreja falsa, num grupo sectário, tá? Que defende a mentira, que quer a continuidade de ritualísticas antigas da nova. Não dá pra você ser coluna do meio, entendeu? Não dá pra você ficar no meio do caminho. Olha aqui Deus colocando para você escolher, ó. Olha só. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bora ver. A bênção quando cumpristes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumpristes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Entendeu? Para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Olha que Deus é claro, que você tem dois caminhos, ele põe dois caminhos para você escolher. E ainda te fala ainda, olha, você vai ser abençoado se você seguir pelo caminho que eu estou mandando, se você for obediente. Mas você vai receber maldição se você for por ali. Ali tem maldição e aqui tem bênção. Qual que é o da bênção? É o da obediência. Então a escolha é minha. Todo tempo Deus teve limite, lei e escolha. Se não há escolha, não há lei. Porque se tem lei é porque tem duas opções. Então, é um problema não de dialética, é um problema de interpretação, é um problema de entendimento. Você já criou, na sua visão, eu não estou nem falando sobre isso, mas você criou na sua visão a ideia que eu falei que todas as cerimônias relacionadas ao cristianismo, relacionadas ao judaísmo e ao povo hebreu foram extintas na cruz. Não, eu falei isso, eu falei que as cerimônias que se tratavam da morte dos cordeiros, dos animais de sacrifício, essas cumpriam em Cristo, por isso, não há necessidade da gente cumprir. Certo? Agora, as leis de saúde, né, que é assim dividido também, as leis dietéticas, leis de saúde, essas sim, nós adventistas, né, não vou dizer que todo mundo, nós consideramos válida, tá bom? A gente fica olhando, meus irmãos. Esses comportadinhos, esses cheios de etiqueta, educado pra falar, gentil. Meu amigo, mas quando você vai ver, é só armadilha pra poder, quando o cara vacilar, ele meter a corda. Você vai ver, o cara leva pro caminho da esquerda, do caminho largo, ligeiro, mas é manso, sutil pra ganhar na prosa bonita. Educado, fino. O diabo trabalha assim. O psicopata, ele não é brabo pra chegar e falar, vai te matar e tal, não. O psicopata chega ali agradando, te oferecendo de tudo do melhor, te dando conforto, aí quando você pensa que não, quando você pisca o olho, ele chega com a faca pra riba. Aí já era. Então, ele quando vai pegar o pintinho, ele não fala shit não. Entendeu? Então o falso profeta sempre é gentil, manso, pra te levar pro inferno. Muitas vezes Deus tem que utilizar de um ignorante, grosso, que nem eu aqui, pra trazer a palavra. Porque os mansos não querem seguir ele não, os cheios de etiqueta, os civilizados, prefere seguir o diabo do que a Deus. E Deus tem que usar nós como instrumento, como os utilizou de João Batista. João Batista, quando chegou João Batista, ele perdia paciência com um monte de gente teimosa, desobediente. Paulo também tinha hora que ele perdia estribeiro, o próprio Cristo. Mas o diabo tem técnica, ele tem sabedoria. O diabo chega na tua porta, ele não bate não. Ele entra como água por baixo. Quando você vê, a água já tá aqui no teu pescoço, você tá morrendo afogado. Deus não. Deus bate na porta e você só entra se você deixar, porque ele respeita o teu direito. A lei que ele colocou pra você, ele também respeita ela. Se Deus guarda a própria lei que ele determinou pra nós, quem somos nós pra não guardar?
Observa que Deus obedece à lei dele. Eu fico olhando que as pessoas colam versículos isolados e olham o contexto pra quê? Deuteronômio 11 tá falando de quê? Qual é as leis que eles têm que escolher, se vão obedecer ou não? Quais são essas bênçãos? É relacionada à salvação sobre a terra, que ele ia mandar chuva, etc, etc, etc. Ainda deixa claro, olha, quando vocês chegarem na terra que eu estou te dando, vocês vão guardar essas leis. Aqui está estabelecendo a lei como civil, é uma teocracia. E ele tá mandando o povo seguir as leis que ele tá colocando para aquela terra em específico. Tem nada de âmbito espiritual aí. São códigos de leis para um país mesmo. Querido, é só você raciocinar ou não ser teimoso. Por que a igreja adventista mudou de opinião, hein? Por que antes ela defendia lei cerimonial e lei moral e agora ela defende a lei una? E a continuidade do cerimonial? Hein? Por que a igreja adventista mudou de opinião? Então, aí já entrou na dissonância cognitiva, aí não tem mais o que falar. Tá? Você mesmo usou aí o termo que a igreja adventista defendia. Está aí nos seus áudios anteriores. Os teólogos adventistas tratam isso. O Leandro Quadros falou isso. Tá? O entendimento adventista era o mesmo dos protestantes. Era o mesmo entendimento. Esse é o entendimento dos evangélicos. Tá? Como o Russell Shedd, outros protestantes também. Tem esse entendimento. Da lei cerimonial abolida, a lei moral continuar. Né? Agora, o dispensacionalismo provocou essa reação em vocês. Porque aceita-se como os testemunhos de Jeová, eles não têm problema em mudar de doutrina. Vocês mudam de doutrina constantemente. E vocês assumem que mudaram o entendimento de vocês. Minha filha, Yasmin, a palavra é toda eterna. Lá em Deuteronômio você pode tirar para a prova de hoje, você pode tirar para o seu convivente de hoje. A lei que apontava para o pecado lá no início, ela aponta até hoje, o pecado é o mesmo. Não vem querer, isso aí é linguagem de falso profeta. De dizer, que era do Velho Testamento. Paulo diz que toda a Bíblia é inspirada. Esse argumento de falso profeta, de gente que quer ser letrada. Mas lá tá falando para aquele povo lá. Minha querida, nenhum de nós existia. Quando o derradeiro livro da Bíblia, o derradeiro capítulo acabou de ser escrito, nenhum de nós existia. Então para que nós tem ela na mão? Vem com isso não. Ali Deus está mostrando a lei da maldição. Qual é a lei da maldição? A lei do pecado. A regra, se eu desobedecer e partir pro caminho do diabo, é pecado, na certa é morte, é maldição. Ali mesmo quando ele diz, se você adulterar, você tá no caminho da maldição, se você matar, você tá no caminho da maldição, se você roubar, você tá no caminho da maldição. Ali ele tá falando do caminho de luz, o caminho de luz é o caminho sem pecado, é a lei dos 10 mandamentos, a mesma coisa. Embora que ele não tá citando os 10 mandamentos, mas ele tá mostrando. Aí vem querendo aqui, metida teórica, essa sabedoria que vocês teve, esse estudo todo, de fazer tanta coisa, exegese, estudar tanto idioma, pra vir aqui em grupo de WhatsApp mentir. É por isso que eu tô cansado desse grupo de WhatsApp, tem muito falso profeta. Se ela defendia lei moral e lei cerimonial tudo junto, eu não sei, meu querido. Eu só sei que o errar é humano, mas permanecer no erro não é do ser humano, é de burro. E se ela fazia isso e mudou, significa que ela foi crescendo no conhecimento. E aí mudou porque ela viu que estava errado. Entendeu? E o evangelho é para mudar a nossa opinião, o meu modo de pensar. É para isso que o evangelho é pregado. É para mudar as pessoas. Significa que o adventista mudou e você ficou parado no tempo. Vamos por partes. Pra mim, você não levanta a voz porque pra te mandar pra merda é daqui pra ali. E você sabe muito bem como é que funciona. Eu não vou com a sua cara e você sabe que eu não faço a menor questão de fingir que vou. E você sabe também muito bem por quê. Porque como eu disse, o meu problema com você não é que você é adventista. É que você não presta. Você é um lixo de ser humano. Meu problema não é nem sua crença, é você. Seu caráter é ruim. Então, pra mim, você não grita. Segundo, eu nunca te disse que eu sou teólogo, estudado idiomas, etc, etc. Se você viu eu falando isso, ou você me viu falando em outro idioma, tem um contexto dentro do grupo. Eu nunca fiz isso pra dar carteirada em ninguém. Quem tá se colocando por baixo é você. Eu nunca diminui ninguém aqui. Nem por conhecimento, ter mais ou menos conhecimento. Pra mim é todo mundo igual. Exceto você, mas seu problema não é conhecimento. Seu problema é caráter, que você não tem. Terceiro, não, eu não tô fazendo exegese, não. Eu tô mandando só você ler. Aí eu colei. É pra guardar os mandamentos onde? Aí, ó, Deuteronômio 11, você começa no 16. Quais são as bênçãos? Aí não tá falando de caminho de luz e salvação, não. Tá falando de chuva mesmo. Chuva, fazer o trigo crescer. Peraí que eu vou colocar aqui pra você. Só um minuto. Foi o contrário, rapaz. Adventista agora diz que os cerimoniais não pararam na cruz, não. É o contrário, rapaz. Agora eu quero você mostrar pra nós aonde. Agora você falou que a igreja adventista observava as leis cerimoniais. Agora você tá dizendo que foi no passado. Você já tá mentindo, a sua história não tá conferindo. Você é um mentiroso, manso pra mentir. Falso testemunho. O outro apareceu com um áudiozinho amarelo aí, dizendo que nós pega salvação pela lei. Isso também é mentira. A lei não tem o poder de salvar. Deus não fez lei pra salvar. Deus fez a graça. A graça é eterna. E a graça, a expressão fazer, eu errei. Porque a graça ela é eterna. É o próprio Cristo. E a graça é que me salva. Agora, do que a graça me salva? A graça me salva do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão à lei, a desobediência à lei. Então, se existe graça, é porque existe pecado. Porque a graça tá pra combater o pecado. E a lei está pra mostrar o pecado. Pronto. A lei só existe lei onde tem erro. Onde alguém tá errando, a lei aparece pra mostrar o erro. É só pra isso. Então, é uma contradição pregar um evangelho sem lei. Um evangelho, um liberalismo aí à vontade. Quem quer pregar o liberalismo aí à vontade aí é o diabo. Ele quer pegar o Sodoma e Gomorra e liberar tudo. Lembra Sodoma e Gomorra quando quebrou todas as leis? O que aconteceu lá dentro? Quebrou todas as leis, perdeu os limites. Aí eles queriam fazer sexo até com os anjos. Deus teve que intervir e meter fogo lá e queimar. E é o que ele vai fazer aqui de novo. Ele vai queimar os desobedientes à lei dele. Ele fala, assim como a Yasmin falou aí, que aqui tá lá em Deuteronômio, querendo dar a entender que tá no Velho Testamento lá atrás, que não vale pra nós aqui. Eu quero que você saiba, Yasmin, que tem profecia no Velho Testamento pra se cumprir no Novo. Na volta de Jesus, no juízo final. Por isso que Paulo diz que toda a escritura é inspirada e ela é necessária para o homem. Aí, ó, por isso que quando o rapaz perguntou se você não sabia ler, eu respondi não, ele não sabe. Porque você até lê, mas você não consegue interpretar o que você lê. Começa do 11. Ó, Deuteronômio, começa do 13. Quais são as bênçãos aí que ele tá oferecendo? Chuva, colheita boa. Quais são as maldições? Terra estéril. São essas bênçãos e maldições. Me diz aí onde tá caminho de luz, onde tá salvação de alma aí. Isso não aconteceria se você lesse e entendesse o que você tá lendo. Olha aqui, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido a lei, as leis. Tem desobedecido as leis. Transgredir e desobedecer. E não é uma lei só não, é todas, está no plural, as leis. Entendeu? Mudam os estatutos, quebrando a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra. E os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Essa profecia aqui para o juízo final. Está dizendo que os desobedientes vão tudo para o fogo. E como que Deus vai fazer juízo final se não houver lei? Para que precisa de advogado se Jesus é advogado se não tem lei? Para que precisa de juízo se não tem lei? A lei é norma do juízo. A lei determina como o advogado tem que atuar. Entendeu? De que lado ele vai estar. E aqui está, ó, os desobedientes à lei para onde vão? Isso aqui é para o final.
Calma, querido, calma, não tô dizendo que você tá errado, não. Tô dizendo que o que tá errado é adventista. Agora, por que você não sai de lá? A opinião oficial da igreja adventista é que os cerimoniais não findaram na cruz. Eles continuam hoje. Os cerimoniais continuam. Inclusive, Jesus tá fazendo cerimoniais, hein? Ele tá com roupinha de sacerdote lá no céu fazendo cerimoniais. Limpando o sanguinho que tá lá. Que a cruz só serviu para tirar o sangue da terra e levar pro céu. Pro santuário no céu. E que Jesus tá realizando cerimoniais lá. E a igreja adventista, que é o corpo eclesiástico na terra, também tá realizando cerimoniais aqui. Entendeu? Então, se você acha isso errado, então por que você tá lá ainda? Então mostra aqui pra mim o que tá errado lá, rapaz. Mostra pra mim, você falou que lá tá seguindo, fazendo ritual, cerimonialismo. Mostra aqui, você não mostrou? Fala pra mim aqui. Do jeito que você tá falando aí, abre a boca e diz, ó, tá praticando tal ritual. Fala aqui, ué. A salvação é somente pela graça. Mesmo que a pessoa guarde qualquer lei, a lei nunca é capaz de salvar a pessoa. Os adventistas pregam a salvação pela lei? Sim, sim senhor. Inclusive dizem que o sábado é cedo, que no final de tudo, quem não estiver guardando o sábado, vai estar guardando o cedo da vez que é o domingo. Não sabe ler e é surdo também? Vem outro mentiroso aqui, ninguém tá mostrando salvação pela lei. A lei é resultado de quem foi salvo. Não, eu acho que tu que é surdo. Fala aqui pra mim aonde é que tá. Te falei, não adianta botar nada sem escrito, não adianta tu escrever nada sem comentar. Um versículo que eu boto, eu falo ele lá pra você. Então, por favor, aquilo que você quiser falar, botar escrito, leia pra nós aqui e comenta. No quarto ou quinto, porque eu já me perdi até nos pontos que eu tava elencando, eu tô aqui só observando sua hipocrisia em chamar as pessoas de filho do diabo. Eu tô pedindo pra Deus segurar minha língua. Porque tu sabe como são, é difícil colocar ela de novo dentro da boca. Mas o mentiroso é filho do diabo. Jesus é quem disse, não foi eu não. E quem tá mentindo aqui, querendo invalidar a palavra de Deus, é filho do diabo. Quem vê João 8,44 lá e tá mentindo, é filho do diabo. Porque Deus não mente. Então não venha dizer uma coisa contra os princípios de Deus que tá mentindo, e é pecado. Então, se enquadra lá naquele texto, João 8,44. Então faz o seguinte, Manuel. Manda uma pergunta lá no Na Mira da Verdade, lá pro Leandro Quadros, e pergunta pra ele. Leandro Quadros, quais são os cerimoniais que a igreja adventista pratica? Vai lá e pergunta pra ele. Quais são os cerimoniais que a igreja adventista pratica? E quais são os cerimoniais que Jesus está praticando no céu? Vai lá e pergunta, rapaz. Vai lá, manda. Você não tem interesse, não? Não tem interesse em saber, não? Se você tiver no erro, se você tiver na mentira, hein? Olha, o seu comportamento aí, e o seu interesse em não estar na verdade, isso aí é comportamento de ateu, hein? Tá nem aí. É um passatempo. É um brinquedo igual ser flamenguista, vascaíno. O seu time de futebol é adventista, não tá interessado na verdade. Rapaz, é ruim começar no grupo, porque muita gente falando. E a besta não é domingo, não. O domingo é o primeiro dia do Senhor. O domingo, tá escrito na sua Bíblia, na minha. O domingo é o primeiro dia que ele veio, né? Ele ressuscitou o primeiro dia, né? E o pai descansou o sétimo dia. O filho descansou o sétimo dia, né? Embora ele era o Senhor do sábado. Mas o primeiro dia de trabalho é o domingo. O sábado é descanso. Tá em hebraico, né? Shabbat, descanso. Tá terminando já o Shabbat já. A besta é quem fala que o domingo é a besta, né? Não, meu querido, eu quero saber de você. Da opinião do Leandro Quadros eu já sei. Ele pensa como eu. Quer saber de você. Você acusou, agora mostra as provas, rapaz. Rapaz, até o Obenício, que diz que dá bom dia pecado, sabe que o domingo é o selo da besta, é brincadeira. Uma bosta dessa aí, desse jeito. Essa é merda, isso aí, ó. Isso é um verme. Servo do capeta, isso aí, ó. Como se você soubesse de alguma coisa, seu satanás. O Leandro Quadros pensa igual a você? Que os cerimoniais pararam na cruz? Eu vou estar aqui, eu vou preparar estudo lá, querendo ser um teólogo. O que é que tu é, moço? É merda. Tu é porcaria. Você é um falastrão, uma boca que abre aí nos grupos. Grupo de WhatsApp vai qualquer um. Uma merda dessa aí. Nem pra ser um herege tu serve, porcaria. Porque que eu saiba, o Senhor descansou o sétimo dia, o filho descansou o sétimo dia. Que eu saiba, né? Que não tem como distorcer isso. O domingo é o primeiro dia da semana. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sábado, começa por aí, primeiro dia, domingo. E ele realmente veio o primeiro dia. O pai no primeiro dia fez o tempo. O pai, o Criador, fez o primeiro dia. Façamos ao primeiro dia, isso e aquilo, né? Aí descansou o sétimo dia. O filho veio ao primeiro dia, né? Chegou pra Maria e disse, Maria, não me detenha, mulher, vai lá e fala meus irmãos. Já veio o primeiro dia, né? O Messias, né? Aí o primeiro dia é o domingo, que é realmente o dia do Senhor, que é o domingo. O sábado é descanso. Pô, fica o negócio da graça, não entende nada. Alcadésio, rapaz, não é Albenício, não, é Alcadésio. Albenício é de outra congregação aí, eu não pertenço à congregação, não. Eu não tenho pátria com congregação, não. Eu estudo os conteúdos bíblicos e sigo a Bíblia, entendeu? Mas é Alcadésio, tá falando, Alcadésio. E tem uma coisa, esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, eu refutei 500 vezes, já refutei. Não, eu não sou Albenício, não. Já falei que eu sou Alcadésio. E eu sou o único, acho que eu sou o único no Brasil que estudei até chegar os bom dias, né? Descobrindo as coisas que você não quer falar, né? Aí fico no grupo desejando bom dia, boa tarde, boa noite, que é pecado, né? É um pecado tremendo desejar bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês não largam isso de mão, não largam o osso. Com bom dia, boa tarde, boa noite, é desgraça entrando aí, né? No mundo, no país, morrendo com Covid-19, né? Cadê nem vou pedir bom dia, veio desgraça sempre, né? Em vez de vir a graça, vem desgraça, entendeu? Aí não entendo o que é graça. Pediram tanto bom dia, querendo a graça, vem desgraça. Vem Covid, desgraça, miséria. Ah, os mentirosos são filhos do diabo. Concordo. Aí deixa eu te perguntar. Uma pessoa, tá, vou te colocar aqui uma pessoa hipotética, que vive de PV em PV, armando facção, dissensão, criando mentiras, jogando um contra o outro, armando confusões, ou que toda vez que vai debater a Bíblia tá sempre com obscenidade na boca, ou não, e, inclusive, porque tem isso e mais, com obscenidade, descrevendo com riqueza de detalhes, relações sexuais, até entre homossexuais. E não é palavrão de braveza não, quando você tá com raiva, você fala, vá pra merda, ou filho da assim, isso são palavrões de estresse normal, mas é obscenidade mesmo, pornografia pura. E depois narrando PV de mulher casada, tomar liberdade. Esse é filho de Deus? Eu queria sua opinião, eu tenho minha opinião, tá? Mas eu queria saber a sua opinião. Essa pessoa é filha de Deus? E ainda tem um ponto importante aqui. Essa pessoa faz tudo isso e depois ela paga de santinho nos grupos de aquele que guarda os mandamentos de Deus. Essa pessoa é filha de Deus? Ou ela não é, ou ela é filha do diabo também? É só pra tirar uma dúvida aqui, rapidinho. É pro meu TCC. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fazerá. O sábado, por causa do sétimo dia, Deus criou e descansou no sétimo dia, meu querido. Tá aqui, ó. Eu lá sou teólogo, rapaz. Vou mostrar na Bíblia, entendeu? Só que vocês falar que o selo de Deus é o sábado para a igreja, está pegando salvação
pelas obras da lei. Porque selo para a igreja é questão de salvação. O Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa redenção. Entende? Quando você diz que o sábado é o selo de Deus, aí já está pegando salvação pelas obras, perdão, você entende? Tá, você leu o texto, agora cadê o mandamento? Você guarda o mandamento por dedução ou por ordem divina? Cadê o mandamento aí? Olha, irmão, não é te explicar, porque já tá virando no girar, é pra descabelar. Não adianta você dar uma de santinha aqui, não, Yasmin. Você é a que mais já armou casinha nos grupos aí pra tirar os outros. Arma casinha. Um dia você falou o mesmo de coisa pra mim aqui no grupo, e depois no que me ouviu, fui no seu PV pra poder justificar pra você, você mandou te respeitar, que eu não deveria ir no teu PV, não, que você era mulher casada. Quer dizer que uma mulher casada, que pode estar em grupo de WhatsApp batendo boca, não pode receber uma ligação no PV dela. Como se eu tivesse ido no teu PV falar imoralidade, eu não esqueci não. Você é armadeira de casinha, armadeira de esquema. Quem é você pra vir falar de mim? Vai lavar tua boca primeiro. O verbo aí, meu filho, deixou de criar. Quem deixou de criar? Quem tava criando? Adão e Eva deixou de criar o quê? Quem tava criando era Deus. Adventista do sétimo dia é um sarro. Não, meu querido, o bom servo, ele vai no exemplo. Por que ele vai pelo exemplo? Eu tô vendo Deus descansando, se ele não cansa, eu também vou descansar. Eu tô vendo Deus praticando, Deus tá praticando pra mostrar pra mim na prática. Deus não faz coisa errada. Se Deus tá guardando, porque é certo, entendeu? Se ele tá guardando, eu posso guardar também, porque não é errado. Porque Deus não peca. Então se ele descansou no sábado, não é pecado descansar no sábado, não. Mostra pra mim na Bíblia que é pecado descansar no sábado, que é pecado guardar o sábado. Ninguém nunca pegou salvação pelas obras da lei, não, meu querido. Nós pegamos salvação pela graça. Eu quero ver aquele que é transformado pela graça andar transgredindo contra a lei de Deus. Isso não existe. Eu armo casinha pra tirar as pessoas do grupo. Mas não entendi uma coisa. Eu fui ADM desse grupo e eu não sou ADM de novo porque eu não quero. A hora que eu quiser voltar pra administração, se eu quiser excluir você, eu faço isso. Eu não preciso armar casinha pra tirar ninguém. Quando eu removi você, eu removi porque seus correligionários adventistas pediram pra remover você. E não. Você foi no meu PV falar obscenidade? Sim. Sim. E eu nunca disse que eu era uma mulher casada como você não deveria. Você foi no meu PV dizer barbaridades e obscenidades porque eu removi você por dizer obscenidade no grupo. E eu não me faço de santinha não, meu querido. Todo mundo aqui sabe minha personalidade. Todo mundo aqui sabe. Se tem uma coisa nesse mundo que eu não me faço, é santo. Todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo. Não faço a menor questão de esconder, sabe por quê? Não é dizendo que eu tô certa. É pra depois ninguém jogar na cara, você fez isso. Não, fiz sim, tá todo mundo vendo. É horrível ter que manter uma aparência de algo que você não é, Manuel. E não é sobre questão de esquecer, não. Você não precisa esquecer. Eu tenho os prints. Até hoje, eu guardo. Agora vem um outro aí dizendo que o sábado é mandamento de pagão. Mandamento de pagão é o domingo, que foi criado pelo Constantino, que era adorador do sol. Isso que é ser pagão, adorar os astros. E aí ele tinha o domingo como o dia do Deus dele. E aí ele traz o domingo pra igreja, que hoje a maioria que tá protestando contra a igreja católica tá caído junto com ela, porque continua venerando no domingo. Deus pagão é domingueiro. Se tu entrar como ADM, eu saio no outro dia, porque eu não fico aonde é comandado por você não, Yasmin, não fico. O grupo que eu entrar que tu for ADM, se eu sair logo é porque eu percebi que tu é, eu não fico. Entendeu? Pra começar, eu nem gosto de abrir áudio teu, nem gosto. Entendeu? Você é armadeira de casinha, de fofoqueira, fazedeira de inferno, arrumadeira de panelinha dentro dos grupos. Isso não faz o meu jeito, não. Eu sou esse que eu sou aqui, eu falei aqui na cara, eu não fico armando esquema por trás, não. Pra poder tirar as pessoas, oprimir as pessoas, não. O que eu tenho de falar, se eu falar palavras erradas, de baixo calão, eu falei aqui na tora, aqui, ó. Pra todo mundo ouvir. Eu não vou por trás, eu não sou covarde. Eu não me esqueci, porque eu fui fazer uma chamada pra justificar um assunto que não ficou esclarecido no grupo. Fui no teu PV, você me xingou tudo. Você falou que você era uma mulher casada, uma mulher de respeito. Como é que eu ia no PV de uma mulher casada? Como se eu tivesse indo lá te desrespeitar. Por outro lado, uma mulher casada que fica em grupo de WhatsApp, ela não pode se privar também de ser chamada no seu PV, não. Entendeu? Aí você, pra poder se livrar de mim, quis me desmoralizar como se eu tivesse te desrespeitando você lá no teu PV. Não, eu fui lá pra poder justificar um assunto, você nem deu espaço, me xingou. Falou que eu tinha que te respeitar, que eu tava indo no PV de uma mulher casada. Como se eu estivesse lá faltando com respeito com você. Se fazendo de vítima, pra poder esconder. Eu te conheço já, nos outros grupos aí. E não é só eu te conheço, não, você é famosa nos grupos aí. Assim como eu sou, você é também. Só que a minha vida é um livro aberto. Eu não se faço de conta, não. Eu sou quem eu sou. Se eu tiver que mudar, eu vou mudar pra vocês verem. Vou ser transformado pra vocês verem. Eu não sou o diabo que esconde as unhas e fica ali dando um de santo na hora eu chego o ferro no cabo, não. Eu sou esse que eu sou aqui. Não, você não sai. E o dia que você entrar com o ADM, você também não sai. Eu saí da ADM esses dias. E novamente, porque eu quis sair. Pergunta pra você, Daldo. Ela já me chamou várias vezes de volta pra ADM. Eu não quis. E você não sabe, porque você sempre esteve nesse grupo comigo na administração. Então você é um mentiroso, filho do diabo de novo. Segundo, você fala na cara, mentira sua. Você quer todos os olhos que foi no PV do Pablo, do Carlos, da Lucidalva, tudo pra falar de mim? Nas costas. Eu não venho dizer, eu falo o que eu penso. Mentira! Então se quem é mentiroso é filho do diabo, tu é o pior filho do diabo que eu já vi na vida. Que é mentiroso, mentiroso e mentiroso. Tu ficou nesse grupo quase um ano, comigo na administração. Se eu ver você na administração, eu saio. Aham, tá bom. E novamente, eu não preciso fazer casinha pra ninguém sair. Como eu disse, a hora que eu quiser retirar alguém, e se eu quiser voltar pra administração, a hora que eu quiser eu volto. Sabe por quê? Porque eu não deixo rastro ruim por onde eu passo. E como eu disse, eu tô fora da administração porque eu quero. Eu falei que eu queria voltar. Pergunta o Gerson aí, pergunta o Lucidalva. Não foi ninguém que me tirou da administração, não. Fui eu que quis sair. Iludido. Mentira sua, você foi removido sem uma palavra. Ninguém te xingou. O problema é que tu acha que as pessoas não olham, Manuel. Narrativa é uma coisa, realidade é outra. Então não mente, não vai falar. E você não foi removido porque me xingou, porque eu te xinguei. Você foi removido porque falou obscenidade. Juntou a Sueli, o outro José que estava na administração, tudo, pediu pra retirar você. E tanto é que você fazia tanta questão que você chorou. Essas histórias que tu inventa só casam na tua cabeça. Só faz sentido na tua cabeça. Ah, eu sou famosa nos grupos? Não sabia dessa, mas que bom, tá vendo? Você me conhece de outros grupos. Eu não, só te conheço daqui mesmo. Nunca ouvi ninguém falar de você. Você tem noção de quão irrelevante você é. Ô, Jefferson, você comentou aí que o sábado não tem aspecto moral. Porque você pode violar o sábado e ficar sem culpa, no caso do sacerdote. E que na Matarazzo você disse que ele não pode ser violado e a pessoa ficar sem culpa. Você falou isso no áudio. Vou botar o áudio aí. Agora você deu uma vacilada, viu? Porque todos os soldados israelenses estavam autorizados a matar nas guerras. E ficava sem culpa. Isso aí foi uma justificativa para apontar que um mandamento, quando ele é moral, quando ele é cerimonial, quando ele é moral, você não pode violar e ficar sem culpa. Foi você mesmo que disse isso. Então, e você disse que os apóstolos não falaram da guarda da lei moral e não incluíram o sábado. Mas o Tiago disse que quem tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Você tá vacilando demais, Gerson. Vou botar o áudio aí pra tu ver, que tu esquece, né?
E aí, Manuel, tu chorou? Tu chorou, Manuel? Yasmin, eu fui no PV dos outros e falei de você o que eu ia falar pra você, que você não quis ouvir, nem no grupo e nem no teu PV. Então não considero que foi pelas costas. Por quê? Eu fui no teu PV pra falar pra você. Mas você me ignorou, mandou que eu te respeitasse, que tu era uma mulher casada, que eu não deveria estar aí no teu PV. E me bloqueou, foi mais ainda, só me bloqueou, pufo. Me tirou do grupo, depois me bloqueou no teu PV. Aí como eu não tinha como falar pra você, fui falar pros outros. Foi assim que aconteceu. Você lembra por que você me removeu? Por causa de uma palavra de baixo calão. Mas nem só eu falei, a outra pessoa que estava debatendo comigo também falou palavra de baixo calão. E você removeu a mim e deixou a outra pessoa. E eu fui lá pra justificar, pra saber, pra tomar satisfação por que o outro não foi removido, se também falou palavra de baixo calão. E só fui eu removido. Mas você não queria justificar porque o outro era do teu lado e você tava querendo eliminar quem era contra você, porque as minhas ideias eram contra, e deixar o outro que era quem tava junto contigo. Aí você cortou, me bloqueou. Por isso eu fui no PV dos outros e me argumentei. Mas me argumentei o que eu ia falar pra você. Então não é pelas costas. Porque eu não pedi segredo. Fui no PV dos outros e falei. Os outros que também estavam no grupo. Então não foi pelas costas. Gravar o último áudio aqui, ó. Provar que não existe lei de 10 mandamentos no Antigo Pacto. Nunca existiu, tá? O que existe são leis de estatutos e juízos. Os 10 mandamentos eram o coração da lei, tá? E depois desses 10 mandamentos, ele vai dar os estatutos e juízos, que é pra guardar tudo, e não 10 mandamentos. Eu não posso chegar lá em Êxodo 20 e tirar 10 mandamentos, tá? Do contexto lá. E dizer que lá Deus estava falando de 10 mandamentos. Isso é mentira. Vamos lá. Malaquias 4:4. Olha como é claro, gente. Muito claro. Vamos lá. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei. Aonde? Em Horebe. Para todo o Israel, para a igreja, para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. Não é 10 mandamentos, é estatutos e juízos, tá? Deuteronômio capítulo 4, verso 5. Vede aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, da qual ireis herdar, né? Então vos anunciou ele o seu decreto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. 11. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, ou seja, junto com aqueles 10 mandamentos, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra da qual o Senhor que vocês vão passar para possuir. Tô lendo rápido, tá? Então tá aí, ó. A aliança era os 10 mandamentos, que tinha também os estatutos de juízo. Lá em Malaquias, eu estou mandando lembrar da lei de Moisés, que foi dada em Horebe, qual são os estatutos de juízo, tá? Agora, olha aqui, ó. Deuteronômio capítulo 5. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos, que hoje vos falam aos ouvidos, e aprendê-los eis, agora os eis. O Senhor, nosso Deus, fez conosco conceito em Horebe. Qual o conceito que ele fez em Horebe? O conceito de estatutos e juízos, que Deus está mandando lembrar. Aí ele vai citar os 10 mandamentos, claro, porque tinha estatutos e juízos. E no verso 13 ele está falando que esse conceito não foi feito com os patriarcas. Que conceito? Os 10 mandamentos, olha lá. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo, verso 13. Então anunciou ele o seu conceito, qual conceito? Que escreveu em 10 mandamentos, em tábuas de pedra, 10 mandamentos. E o que está falando no verso seguinte aí? Deuteronômio capítulo 5, verso 3. O Senhor nosso Deus não foi com nossos pais que fez o Senhor. Esse conceito, qual conceito? O mesmo que ele está falando em Deuteronômio capítulo 4, que fala que o conceito é os 10 mandamentos. E em Deuteronômio capítulo 5, verso 3, fala que não foi feito com os patriarcas, o mesmo conceito, o mesmo pacto. Por isso que não tem guarda de sábado vigentes, porque esse conceito não foi feito com os antepassados. E que conceito é esse? O conceito, tá, que veio através dos 10 mandamentos, que são estatutos e juízos. Não tem lei de 10 mandamentos, é lei de estatutos e juízos. Ou cumprir tudo, não vale de nada, que é o que está lá em Deuteronômio capítulo 31. Eles tinham que guardar o sábado, se não guardasse, eles iam morrer. Tinha estatutos e juízos. Não existe lei de 10 mandamentos. 10 palavras que foi escritas na tábua de pedra era o coração de onde saiu toda, onde derivou toda a lei. E não 10 mandamentos. Não existe lei de 10 mandamentos. Aqui nesse áudio, Gerson, você falou a verdade quando disse que os 10 mandamentos eram o coração da lei. Parabéns, viu, Gerson? Mentira de novo. Você foi no PV, não foi tem nem um mês. Quando eu ainda tava ativa no grupo. Aí deu uma sumida, voltei. Você foi no PV do Pablo esses dias. E eu ainda te questionei no grupo, você não teve coragem de falar na minha cara. E não é eu, essa mulher casada que você foi no meu, você foi no da Sueli, você foi no da Adriana. Você é acostumado, rapaz. A gente sabe quem é você. Você não precisa estar aqui se justificando. A gente sabe quem é você, Manuel. A gente sabe que você não presta. E outra coisa, quem fez panelinha aqui pra tirar pessoas do grupo foi vocês adventistas que fizeram panelinha pra desmantelar a administração. E isso a gente tem provas. Todo mundo aqui tem provas. Quando isso explodiu. Não é você tá vendo mais algum adventista na administração? Porque quem foi acostumado a fazer panelinha pra tirar pessoas do grupo é vocês. Vocês tiram o defeito de vocês e colocam na gente. Mas comigo não cola não, viu, filho? E tudo que eu tô falando aqui, todas as pessoas que eu tô citando, estão aqui no grupo, ó. Tô testemunha. Você enrola trouxa, Manuel, não eu. Você que fez a minha remoção, você lembra qual era o debate? Qual era? Foi uma palavra de baixo calão que eu falei. Mas a outra pessoa tinha falado também. Você lembra? Então você, pra ser justa, é isso que eu ia argumentar contigo lá no teu PV. Pra ser uma ADM justa, você deveria ter removido os dois, porque todos os dois cometeram o mesmo crime. Mas não, você protegeu um e fez justiça no outro, no caso era eu. Entendeu? E eu fui lá justamente pra isso. Como você sabia do que você tinha feito, você não quis me ouvir. Você só pegou e me respondeu. Eu sou uma mulher casada, me respeita, não vem no meu PV e me bloqueou. Aí eu não tinha pra quem falar, no grupo não tinha como eu ir. Aí eu fui no PV das pessoas que também estavam no grupo, pra poder dar minha satisfação, porque eu não tive o direito de defesa. Entendeu? Foi isso. Mentira sua. Você não xingou a pessoa. Você falou pornografia explícita. Não adianta que todo mundo aqui tá de testemunha, Manuel. Esse papinho teu não vai convencer ninguém. E outra coisa, é só olhar. Isso tem tempo, né? É só olhar agora. Até tuas palavras, debatendo teologia. Quando se vira pro Gerson, é só obscenidade. Por que você não divide sua mulher? Parece que a tua cabeça é a única coisa que passa. É só obscenidade. Parece que, sabe? Se a gente colocar essa TV no teu cérebro, é só pornografia o tempo inteiro. Esse é o homem filho de Deus, guardador da lei. Então você fala que, nesse áudio aí atrás, que ninguém podia matar e ficar sem culpa, por isso que esse mandamento era moral. Quando trata-se do sábado, então você podia violar e ficar sem culpa porque ele era moral. Mas os israelitas matavam nas guerras e ficavam sem culpa. Então esse mandamento de não matarás também é cerimonial. Gerson, é realmente isso que tu quer dizer? Eu trouxe uma revelação dos céus. Todos os membros desse grupo. Debate apologético estão no inferno. É isso aí. Deus me falou. Não, isso aí é a minha área, tá? Isso aí envolve conceitos jurídicos. Você está confundindo excludente de culpabilidade com excludente de licitude. As ações de excludente de licitude, não há a conduta delituosa, porque não tem ilícito. Quando você mata por legítima defesa, ou estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, aí não é excludente de culpabilidade não, é excludente de licitude. Ou seja, não tem ilícito.
Ou seja, não tem violação nenhuma. Diferente do excludente de culpabilidade. No excludente de culpabilidade tem o ilícito. O que se tem é tirar a culpa. Então o sábado é um excludente de culpabilidade. Você pode violar o sábado e ficar sem culpa. Agora, quando você está matando por legítima defesa, estado de necessidade, não tem ilicitude, não tem violação. Outra Ellen White, outra pitonisa, outra pitonisa apareceu aí. O espírito de Ellen White. Esse filho de Elgo White. A violação do sábado por parte dos sacerdotes era justificável. Então, qualquer violação, quando existe justificativa, não caracteriza pecado. Então, os sacerdotes, desde quando foram estabelecidos o sistema sacerdotal, já havia o espaço para suas atividades no sábado. E isso era legal. Ofertar sacrifício de animais e também realizar circuncisão. E as atividades sacerdotais era no dia do sábado muito mais do que em qualquer outro dia. E o que Jesus estava falando, quando apresentou esse fato para os acusadores, ele estava defendendo os seus discípulos de terem feito algo que não devia ser feito no sábado. Colher espiga e comer. E Jesus entrou na defesa. Nessa defesa, ele usou o episódio de Davi, que entrou no templo e comeu dos pães da preposição, algo que não devia acontecer. Era uma violação. Portanto, com justificativa. Qual era a justificativa? Estava com fome. Então, algo similar estava acontecendo com os discípulos. Estavam também com fome. Jesus já entrou dizendo, você não lê na Escritura que foi o que aconteceu? Quer dizer, se ele estivesse a par das informações da Escritura do que fez Davi, certamente não tinha feito essa acusação contra os discípulos. Então, quando existe justificativa, a violação do sábado é um procedimento normal. Voltando ao assunto lá do rapaz lá que acusou a igreja adventista, mandou até abandonar a igreja adventista. Se eu não pratico o ritual do Velho Testamento nela, me mostra qual é o ritual que a igreja ainda pratica. Porque na que eu vou aqui não pratica, não. E olha que eu já congreguei em várias aqui na minha cidade. Aqui tem mais de 15 mil adventistas aqui na minha cidade. Isso, quando nós faz campal ali, nós temos ali na roça ali, uma terra ali onde a gente faz o acampamento da igreja. Quando fazia, que agora depois do lockdown não está mais acontecendo. E a gente reunia lá acampado. Todas as igrejas aqui de Paraupebas, no mínimo 15 mil pessoas tinham no acampamento lá, quando dava na quaresma e tal. Então, e essas igrejas, quase todas elas eu já tenho visitado. E eu nunca tenho visto prática de ritual do Velho Testamento na igreja adventista, não. Se o Leandro Quadro também pratica, pelo que eu sigo ele aí nas redes sociais, eu também não vejo. Eu queria que você apontasse aonde é que nós estamos praticando ritual do Velho Testamento na igreja adventista. Aponta para nós, se nós estiver errado, nós vamos fazer esse reparo e vamos agradecer você. Vamos melhorar mais a nossa doutrina, a doutrina da nossa igreja. O sábado era um dia para se praticar realmente dedicado àquilo que é de maior protagonismo, que é o próprio ser humano e a vida, tanto do ser humano quanto dos animais. Portanto, Jesus, em outra ocasião, foi repreendido pelo chefe da sinagoga. Aliás, o público foi repreendido, porque havia 6 dias em que eles podiam vir para ser curados, e não no sábado. Jesus disse, hipócrita, vocês desprendem da manjedoura o vosso boi e o seu jumento para ir de beber no sábado. Então, isso era um procedimento que ocorria semanalmente, no cotidiano. Não mudava nada quando chegava o sábado. Esse serviço era feito. Quando ele foi acusado de violar o sábado, aliás, eu tinha esquecido a continuação do raciocínio. Então ele vai e pergunta, Jesus pergunta para o chefe da sinagoga, por que motivo que não se deve libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos está sendo escravizada por Satanás, em dia de sábado? Eles ficaram calados porque não tinham o que responder. Porque Jesus queria dizer que era um procedimento normal mesmo no sábado. E outra, no dia que ele foi discutir com os fariseus sobre os discípulos e terem feito o que não devia fazer no sábado, ele apresentou o sábado em destaque aos demais dias da semana quando disse é lícito fazer o bem aos sábados. Quando ele disse assim, quando ele vai dizer o homem que tendo uma ovelha e essa cai no buraco não faz todo esforço para resgatar essa ovelha. É um animal vivo, é uma vida. Todos eles faziam isso com normalidade. Aí finalizou dizendo, pois muito mais vale um homem do que uma ovelha. Por consequência, é lícito fazer o bem aos sábados. Quer dizer, ele destacou o sábado como sendo um dia exatamente especificado para se fazer o bem. Em relação a qualquer dia, você pode fazer o bem, mas o sábado foi posto em destaque nessa hora. E outra coisa, a comparação de o homem ao resgatar um animal que está dentro de um buraco no sábado, essa comparação só tem sentido se o indivíduo ter o sábado como dia sagrado. Para quem está tendo o sábado como dia sagrado, ir atrás de um animal que está dentro de um buraco e resgatar esse animal, é algo, uma comparação que só se encaixa mesmo em quem está guardando o sábado. Para quem já faz todo tipo de atividade, essa comparação perde sentido, viu? Perde sentido. Para quem já faz todo tipo de atividade. Para quem não trata o sábado com nenhuma diferença dos outros dias da semana, a comparação perde o significado. Então só dá certo para quem está guardando o sábado. Aí sim. Aí a comparação se encaixa perfeitamente. Ele pode fazer essas atividades de salvar a vida do animal e não tem nada anormal. Não, então, aí você tem que tirar a ilicitude. Para você tirar a ilicitude do sábado, você tem que tornar a circuncisão um mandamento cerimonial. Tá? Você tem que colocar como uma ação de princípio cerimonial. Por quê? Porque quando se chegava o 8º dia da criança, e esse 8º dia caía no 7º dia, então violava o sábado para se realizar a circuncisão. A circuncisão era o quê, rapaz? Sabe o que era a circuncisão? Eu vou colocar aqui um vídeo, não sei se eu tenho ainda esse vídeo. Eu vou colocar aqui um vídeo mostrando para você o que é a circuncisão. Tá? Como era feita a circuncisão naquele tempo ali. Como que era feito? Era uma ação cirúrgica, tá? Que envolvia sangue, machucado, tudo. Né? Então, aí você vai dizer, olha, a circuncisão é cerimonial. Aí você pode violar um mandamento moral por uma ordem cerimonial? Não, né? Então você está violando. Você está violando o sábado. E tem alguma ordem moral que você pode violar por uma ordem cerimonial e você ficar sem culpa? Você pode matar, violar a vida e você ficar sem culpa? Você pode roubar e ficar sem culpa? Você pode fazer falso testemunho e ficar sem culpa? Não. Mas o sábado você viola e fica sem culpa. Não confundir com o excludente de licitude, que é diferente. O excludente de licitude não tem violação.
Ah, eu entendi aqui agora o que você quer dizer. Que se eu guardo o sábado, eu tenho que circuncidar, né? Me mostra onde é que tá o mandamento de circuncidar. Aonde é que tá mandando na Bíblia circuncidar? Me mostra lá. Vamos lá. Eu acho que agora eu vou descobrir algo extraordinário que os adventistas passou e não viu. Ei, vou ditar pra igreja, rapaz, que foi fundada há mais de 150 anos atrás. Eu tenho 14 anos de adventista e descobri uma falha da igreja. Mostra pra mim onde é que tá mandando circuncidar lá, no Novo Testamento. Eu quero ver. Ou também lá na lei de Deus. Vamos lá. Aonde tá mandando guardar o sábado e manda circuncidar também. Bora lá. Aqui está os 10 mandamentos aqui, meu querido. Tá aqui, ó, completo. Agora tá aqui pra todo mundo aqui no grupo ler. Ele disse que se eu guardo o sábado, eu tenho que circuncidar. Aqui dentro aqui vocês vão encontrar o sábado. Eu quero que encontre o mandamento mandando circuncidar aqui também. Quero que ele mostre aqui. O problema em torno do sábado é porque se criou-se um conceito de que nesse dia não se podia fazer nada. Havia um paradão 100% em todas as atividades. Então, isso não é bíblico. O sábado sempre deu espaço para uma série de atividades acontecer nesse dia, cujas atividades já eram consideradas normais serem praticadas no dia do sábado. Pronto, e as atividades que tem que fazer no sábado, Jesus está dando um exemplo lá no Novo Testamento. Agora vocês vão lá e vejam o que Jesus fazia no sábado. E vocês que não guardam, pode fazer o que Jesus fazia, que vocês vão começar a guardar também no sábado. Mas não faça aquilo que ele não fez no sábado. Vão lá e pega os costumes de Cristo. Você vai ver lá que no velho era proibido cuspir no chão, no novo Jesus cuspiu. No velho era proibido andar mais de 1 quilômetro, no novo Jesus mandou andar. Você vai ver lá que no velho era proibido pegar uma espiga no pé, Jesus mandou pegar. Você vai ver lá que no templo os sacerdotes trabalhavam fazendo os trabalhos do templo, e Jesus disse que às vezes era até violação, mas ele não culpava, ou seja, ficava sem culpa, então não era culpa, não era pecado. Você vai poder fazer o serviço do templo no dia de sábado também. No velho não podia curar, Jesus curou no sábado. Entendeu? Agora no velho não podia trabalhar para ganhar dinheiro, no novo também não podia trabalhar para ganhar dinheiro. Aí vocês fecham seus comércios no sábado, como que Jesus também fez. Jesus no sábado ele não trabalhava para ganhar dinheiro, não. No sábado ele favorecia o próximo, era a obra da misericórdia. É só seguir o que Jesus ensinou no velho, no novo. Tanto tem, é que eu colei no texto aí do teólogo adventista, é que você não pode ler para não se comprometer, né? Tanto tem que a igreja adventista diz que a circuncisão segue para a igreja. Entendeu qual que é? Então tem que tornar a circuncisão no mandamento moral. Só que você não quis ler o texto que eu já li. Eu já vi você lendo outros textos aí. Eu já vi você lendo outros textos. Então você sabe ler. Você não quis ler para não te comprometer. Tá? A igreja adventista diz que a circuncisão segue para a igreja sim. Só que houve a substituição. A circuncisão foi substituída pelo batismo. Só que o engraçado é que esse entendimento é o dos reformados. Não é o entendimento dos evangélicos. Esse entendimento de que o batismo substitui a circuncisão é o entendimento dos protestantes. Não é o entendimento dos evangélicos. Por quê? Porque se você diz que a circuncisão foi substituída pelo batismo, você vai ter que batizar infantes. Você vai ter que batizar bebês. Porque a circuncisão era feita nos judeus, filhos de judeus, crianças ainda de colo, bebezinhos. Tá? Para eles entrarem ali naquele corpo ali. Aquele corpo místico, que era da nação de Israel e agora da igreja. Só que a igreja adventista não batiza bebês. E se for adotar a questão de princípios, que o que vale é o princípio, e não a letra, o direito material, o que vale é o princípio, então vai ter que se guardar também o domingo. Porque o sábado, assim como a circuncisão foi substituída, o domingo vem a substituir o sábado. Então o batismo de bebês foi substituído, foi abrogada a questão da circuncisão, foi quanto ao batismo de bebês, e o sábado foi quanto ao domingo. Não fala aqui, rapaz, você não tem boca não. Por que pra dizer pra mim que tá lá no texto você abre a boca, mas pra falar você não fala? Eu tô falando tudo que tem que ser falado. Por que você parou no versículo 17? Hein? Por que você parou? A lei de que Tiago fala que quem guarda ela e tropeça num só ponto, se torna culpado de todos, ele fez menção, dando ênfase aos mandamentos do decálogo, os 10 mandamentos. Está lá em Tiago 2, verso 10, e 11 e 12. Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu não adultera, mas porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, o que significa que Paulo, aliás, Tiago está induzindo a guardar toda a lei. O toda a lei, ali tem muita gente entendendo que é os 613 preceitos. Mas isso é inadmissível na era cristã, o apóstolo de Jesus ensinar os crentes a guardar 613 preceitos. É de se concluir que toda a lei de Tiago ali não era isto. E o sábado está incluso entre esses mandamentos dos quais ele faz referência. Não no contexto que você deve estar entendendo então, porque não tem ninguém circuncidando aqui na igreja. A circuncisão agora é no coração, meu querido. É lá no teu coração. É uma forma de expressar que ele está usando. Então não use isso aqui não, que as pessoas que estão aqui nesse grupo e conhecem a igreja adventista e são sinceros, sabem que a igreja adventista não circuncida. Que isso é uma mentira que você está falando aqui. Eu nem vou ouvir seus áudios mais. Se você proceder com mentira, com palavra que não tem nada a ver. Se você levar a sério o debate, nós vamos tocar pra frente. Mas debatedor que não leva a sério, eu não vou debater com ele mais. O cara fica falando que eu tô falando que a salvação é pela lei, eu não vou mais abrir áudio dele. Eu vou ignorar. É assim que tem que ser feito. Porque se você falar algo que você tá enganado a respeito e falar lá contra mim, tudo bem, eu vou tentar te explicar. Mas se você fala uma coisa de propósito pra me irritar, eu não vou abrir seu áudio. Eu não vou mais bater boca, discutir, vou procurar evitar isso. Que tá confrontando conversa com as pessoas. Quando eu tava com a Yasmin, como tive com os outros aí. Eu vou evitar isso. O cara que vem com mentira, inventando mentira pra me tirar do sério, eu não vou abrir o áudio dele, pronto. Aquele gesto lá, a minha raiva é só isso, porque ele mente demais. E o cara que tem a Bíblia não pode mentir, irmão, você fala a verdade. Aquilo que eu citar aqui, que tiver o contrário na Bíblia, se você me mostrar, eu volto atrás. Porque eu sei que Deus não tolera mentira. Entendeu? Eu posso cometer um erro no engano. Por que será que ele parou no versículo 17? Porque são manipuladores, cachorros, cães gulosos. Por isso. Manipuladores mentirosos. Filhos de Welly White. Aí o seu áudio aqui eu já não abro mais. Você já não abre mais. Senão eu vou ficar igual você. Eu tô atacando as pessoas aqui, estilando veneno pras pessoas aqui, é por causa desse tipo de gente que tem no grupo. Eu não vou abrir mais o seu. Você vai falar, chamar de cão guloso ou outro. Eu não vou ouvir mais. Isso foi a derradeira vez. Vou marcar o teu número aqui pra mim não abrir mais. Eu não sei pra que coloca isso no grupo. Será? Se é pra me intimidar?
Eu quero falar mais uma vez para todos aqui de modo geral. Eu tenho orgulho de ser chamado discípulo de Ellen White. Vou reforçar, eu tenho orgulho. Quando alguém fala, você é discípulo de Ellen White, eu sou. Sabe por que eu sou discípulo de Ellen White? Porque eu amo tudo que Ellen White escreveu. Eu amo, eu gosto. Não existe mulher na face da terra. E nunca existirá outra, nunca existirá outra mulher semelhante a Ellen White nos caminhos do Senhor. Pode até nascer igual, mas melhor do que Ellen White, não. Ellen White mostrou em prática e nos seus escritos que não existe mulher mais perfeita no caminho do Senhor do que Ellen White. Além de profetiza, também é educadora. Eu sou Ellen White, eu sou 1000 vezes Ellen White. A circuncisão em bebês entre os judeus é porque eles já nasciam dentro de um sistema. Já nasciam... Eles não precisavam de ser anunciado uma mensagem para desenvolver um credo, uma crença, para depois ser submetido à circuncisão. Isso acontecia em pessoas adultas se ele era um estrangeiro. Mas no caso dos descendentes judaicos, já a circuncisão era feita no 8º dia. Agora, o evangelho ele vai andando e vai dependendo da pessoa acreditar. Ele vai se propagando e os que crê é que vão ser batizados. E geralmente, para crer, precisa de uma determinada idade para compreender, assimilar a mensagem desse evangelho. Para depois ele ser batizado. No caso da circuncisão, só ocorria em adultos dos estrangeiros que se convertessem, mas dos nascidos ali, eles não tinham opções de escolha, já nasciam envolvidos naquele sistema. Tiago estava citando o Êxodo 20, dos versículos 3 a 17. Quem te disse isso? Porque ele usou uns verbos que estão tipificados na Torá? Pra que isso, querido? Por isso que eu digo, vocês apelam muito, cara. Esse entendimento veio com a igreja gentílica, esse entendimento de 10 mandamentos. Tiago era judeu, praticante da Torá. Das 613 mitzvot. Como é que ele ia? Ele ia citar Êxodo 20, de 3 a 17. E por que não Êxodo 20, 18? Hein? Por que não continuava? Por que até 17? Por que até 17 só? Por que não continuou com Êxodo 20? Querido, se você nega, eu estou trazendo aqui o conceito da Adventista. Então, eu já falei para você, então por que você está lá ainda? O entendimento da igreja Adventista é que a circuncisão continua para a igreja através do batismo, querido. Houve a substituição. Os princípios continuam. Você não pode defender lei anulada, cancelada, abolida, nada disso aí não. Que o Canindé tentou enrolar e dizer, não é abolida, é anulada. Mas você não pode defender isso, porque é a conclusão de vocês, isso que eu digo. Isso é falácia. Você, para chegar a uma conclusão, você tem que respeitar as primícias. Para você ter a conclusão de que Deus não muda, com isso a lei não muda, então você não pode mudar a lei. Tem que continuar a lei, valendo para a igreja. Só que o que foi dito ali? Quando se dava o sábado, e era o 8º dia da criança, se violava o sábado para se realizar a circuncisão. Aí você tem que tornar a circuncisão no quê? No mandamento moral. Para você dizer que não houve violação do sábado. E aí tornar de um excludente de culpabilidade para um excludente de licitude. Então, na sua concepção, a extensão do comentário de Tiago não estava restrito até o verso 17. Passa para frente. Ou passa para o livro de Êxodo, o capítulo 20, todo ou o livro todo. Aí você vai ter que admitir que Tiago esteja induzindo seus leitores a cumprir todo o ritualismo das leis mosaicas, das leis que compõem o Pentateuco ou a Torá. Então isso é inadmissível. O apóstolo de Jesus está induzindo seus leitores a cumprir toda a lei de dizer de Tiago para se referir aos 613 preceitos. Então é algo inadmissível para quem compreende a fé cristã. Você quer saber até muitos bebês hoje em dia, quando nasce, eles circuncidam ele. Você quer saber o que é a circuncidar hoje? É aquela fimose, que muitos meninos nascem com ela, para poder aquela capinha do pênis dele abrir toda, para não ficar impureza ali dentro. O médico já corta logo. Na linguagem grossa, nossa, fala quebrar o cabresto, cortar o cabresto. Ali é o mesmo que circuncidar. Agora, só que nos tempos bíblicos, tanto era para preservar da higiene ao pênis do homem no deserto, como ele não tinha como estar limpando ali, não tinha água toda hora, também era para poder marcar como uma pessoa de Deus, entendeu? O povo de Deus era marcado com circuncidar. Então por isso circuncidava. Mas hoje nós não faz isso na igreja adventista, não. O circuncidar que nós dizemos é no coração, que é o que ele fala lá. É uma forma de linguagem, de expressar que eles usam, de falar de circuncisão no coração. Se você buscar na Bíblia, Paulo fala disso também, do mesmo jeito. Paulo traz algum modo de linguagem do Velho Testamento e usa no Novo. Que lá no Velho Testamento estava em ritual, é que ele usa de uma linguagem para poder te dar, para falar alguma coisa, para expressar alguma coisa, para transmitir uma mensagem ali. Agora, que a igreja adventista faz circuncisão, isso é mentira, moço. Isso não tem não. Aí agora já ouvi de muitos aqui dizer assim, mas se vocês guardam o sábado, vocês deveriam circuncidar. E eu botei os 10 mandamentos aí. Entre os 10 mandamentos, tá mandando circuncidar aí? Não. Aí não tem circuncidar aí. De jeito nenhum. Isso é mentiroso, moço. Não tem que eu negar não. Todo mundo sabe aí que a igreja adventista não faz isso não. Isso aí é um argumento que você tá querendo criar aqui para poder me irritar. Isso é mentira. Eu não vou nem abrir teu áudio, que você não merece a minha atenção. Aliás, você não merece a atenção da pessoa de bem não. Tu é mentiroso. Não sabe do que fala. João 8,44 em você, viu? E você viu o debate do pastor João Pedro, adventista, contra o falecido Hélio Soriano, do Caminho Antigo? Você viu lá? O debate todo ele defendeu que a circuncisão, lei cerimonial, prosseguiu no batismo. Vá lá no YouTube, digita isso aí, eu creio que não seja impossibilidade, né? Sua dificuldade não impossibilite você de ver YouTube, né? Pelo amor de Deus. Digita lá, debate Hélio Soriano com João Pedro, pastor adventista. Vê lá, toda hora ele usou esse argumento para não dizer que a lei muda, ele usou esse argumento, que a lei não mudou, a circuncisão continua para a igreja. Vê lá esse debate lá. Ah, você vem falar do Hélio Soriano, o maior falso profeta que existe, rapaz. Mentiroso, você é vergonha que ele veio lá. Ah, não, pelo amor de Deus. Vem falar do nome daquele pra mim. Ah, me compra um bode, rapaz. Não, esses caras, esse aí é lá do discípulo Hélio Soriano. Esse não é o primeiro, não. Já pensou? Quer dizer que porque eu guardo o sábado eu tenho que circuncidar. Veja aí nos 10 mandamentos, você tá mandando circuncidar. E se eu guardo o sábado e eu tenho que circuncidar, o sábado tá nos 10 mandamentos. Aí você que guarda os outros 9 vai ter que circuncidar também, porque a circuncidar deve estar entre os 10 ali, então. Aí vai fazer 11. Mas quem guarda dos 9 também tem que circuncidar. E aí, você circuncida?
Claro que sim. A igreja de Jerusalém cumpria todos os cerimoniais, inclusive as ritualísticas de sangue. Todos. Toda a lei de Moisés. Lei Atos 15, versículo 5. Foi colocado aos pés dos apóstolos a questão para ser levado aos gentios. Toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés. Lei Atos 15, versículo 5. Se quiser, eu também posso colocar aqui rituais de sangue na igreja de Jerusalém. Essas ações pararam com a queda do templo. Quando o templo caiu e a destruição de Jerusalém, prevaleceu a igreja de Antioquia, a igreja gentílica. Eu tô falando que vocês não leem a Bíblia por completo? De onde você tirou que quando se Tiago estiver citando toda a lei mosaica, a lei judaica ali, ele tá incentivando as pessoas a guardarem? Não, Tiago tá reclamando de pessoas que estavam preferindo os ricos e preterindo os pobres, e ele fala que eles estão quebrando, alguns judeus, e ele tá falando inclusive para judeus, porque esse conceito de 10 mandamentos é impossível, porque Tiago ele tá falando para Deus. Olha, vocês arrogam, então vocês estão quebrando, tropeçando em um tio muito pequeno, porque toda a lei, tudo que Deus mandou, é lei. E aí depois ele ainda fala, olha, mas vocês têm que seguir pela lei da misericórdia, porque a lei que vai servir é de misericórdia. Se você não tem misericórdia com o seu próximo, como é que pode ter Deus misericórdia com você? Então ele não tá mandando você guardar a lei. Ele tá jogando na cara de alguns judeus que diziam que estavam guardando a lei, mas estavam tropeçando em coisas pequenas. Então eles não podiam dizer que guardavam a lei. Porque eles quebravam. Tropeçou no tio, quebrou a lei inteira. Eles dizem, mas ainda assim tem misericórdia, porque o que vai imperar é misericórdia. Em Tiago 2 ele tá apontando justamente para a totalidade da lei, a impossibilidade de guardar e por que a misericórdia tem que prevalecer sobre a justiça. Quer dizer que eu tenho que cumprir tudo que a igreja de Jerusalém cumpriu? Deixa de ser besta, rapaz. Quem disse pra você que judeu tem testemunho correto pra nos dar? Exemplo? Ah, mas judeu é o povo de Jesus. E quem disse pra você porque eles eram a família de Jesus, eles têm bons exemplos pra nós seguir? Eles estão corretos? Judeu, sendo a família de Cristo, foi os que mais se enganaram. Foi os primeiros a rejeitar e não reconhecer ele como Messias. Foram eles, você esqueceu? Os fariseus eram judeus. Os fariseus eram quem acusava Jesus através da guarda do sábado, dizendo que a forma de guardar o sábado que Jesus estava praticando estava errado. E nós não guardamos o sábado como os fariseus ensinavam no Velho Testamento, não. Nós guardamos o sábado como Jesus ensinou, meu querido. É daquele jeito, por isso que eu falei pro irmão aqui. Se tudo que Jesus fez no Novo Testamento você fazer, você vai estar guardando o sábado. Mas lembre-se, que ele já citou que no sábado tem muita coisa para fazer. Tem, Jesus fez muita coisa. Mas vez o que não é para fazer, é para trabalhar, para ganhar dinheiro, abrir seu comércio. Isso não é para fazer não, porque Jesus não fez. Mas você deve ajudar no sábado, você deve pregar o evangelho no sábado, abrir igreja no sábado, você deve visitar no sábado, dar estudo no sábado. Tudo isso você pode fazer. Menos a obra que visa o lucro do seu interesse pro seu bolso. Isso não. Então entenda bem lá. Só que aqueles que não estão guardando o sábado, tá alegando que Jesus não guardou. Tá errado, porque Jesus guardou. Querido, quem diz que o batismo substitui a circuncisão é adventista. Aqueles que não guardam hoje, está dizendo que Jesus não guardou, e Jesus guardou. Jesus curou no sábado, cure no sábado. Jesus mandou andar até 1 quilômetro, se fosse preciso, no sábado, para tomar um remédio, para poder curar. Ele mandou aquele cego andar, o cego andou. E ele foi curado, cuspiu no chão, 3 milagres, 3 regras ele quebrou em um só milagre. Não podia cuspir no chão, ele cuspiu. Não podia andar mais de 1 quilômetro, ele andou, tudo no sábado. Não podia ser curado, ele foi curado. Não podia se pegar uma ovelha no buraco de sábado, Jesus disse que podia. Mas o fariseu pegava ela, caladinho, escondido. O fariseu que ditava a lei pros outros. O que obrigava os outros a guardar o sábado, se a ovelha machucasse, ele lá e pegava ela, caladinho. Jesus sabia disso, porque ele era Deus. Ele falou, não, você pega a ovelha, não tem problema não, cuida dela, salva ela. Mas também salve o ser humano. Mas por que Jesus disse isso? Porque a ovelha ia lá calado, ninguém vendo, pegava, zelava ela no sábado, tirava do buraco, de noite vendia, fazia dinheiro. Ele estava de olho no dinheiro da ovelha. Mas o ser humano precisava de um socorro, de um médico, eles não davam, deixava morrer. Então não era amor, era legalismo. Entendeu? E Jesus ensinou a forma correta de se guardar. Eu não falei para você seguir o Hélio Soriano, aquele herege. Eu não falei para você seguir ele. Eu falei para você ver o debate dele com um adventista. E nesse debate, o adventista, para refutar o argumento do Hélio Soriano de que a lei muda, ele defendeu que o batismo, tá, vem em substituição à circuncisão. Ou seja, a lei não mudou, ela seguiu para a igreja completa, una. Então lembre, tira a ovelha do buraco, que ela não cai lá porque quer. Não foi programada a queda dela, vai lá e tire. Ande 1 quilômetro ou 2, se precisar no sábado para ajudar alguém, pode ir para socorrer, não tem problema. Entendeu? Até trabalho, se for para apagar o fogo na casa de alguém, não tem problema. Pode comprar um remédio no dia de sábado para dar para alguém, se ele tá precisando e tá morrendo ali, vai lá e compra o remédio e dê a ele. Mas dê, não venda. E nem empresta, é doado. Isso é guardar o sábado. Mas fecha tua loja, fecha teu comércio, para tudo que é do teu salário. Renuncia no dia de sábado, você vai estar guardando. Agora eu vou botar você de frente com os pentecostais também, não é só nós não. Os pentecostais também batizam hoje nas águas, mas não se considera. Depois do batismo nas águas para cá, da morte de Cristo, você viu alguém se considerar? Mas, você viu? Então, a tua fala aqui, meu querido, as tuas colocações aqui não tem lógica. Não tem nada a ver se considerar com guardar o sábado. Bem, eu já entendi, eu não vou mais tratar com esse Manuel. A sua narrativa apresentada contra ele, eu já percebi. Ele é defensor da adventista para purificação dos pecados. Então, ele é cheio de pecado, de erro. Inclusive, ontem ele me ameaçou de vias de fato. E ele disse que só não vinha aqui me buscar para me matar porque ele tinha se convertido. Porque se fosse antes, ele vinha aqui até o Rio de Janeiro me matar. Ele falou ontem aí no grupo aí, né? Falou ontem aí no grupo, né? Então, eu já percebi. É aquele tipo, ele é adventista para purificação dos pecados. Ele pode fazer de tudo. Tá liberado, liberou geral. Aí chega no sábado, ele se santifica, se purifica. Aí se tirar isso dele, já era, lascou. Aí ele vai ter que mudar a vida dele de forma verdadeira. Vai ter que abandonar a prática do pecado, né? Se santificar de verdade. E não através de um dia, da guarda de um dia. Amigo, palavra jogará ao vento. Eu creio em Ellen White. Até que você me prove o contrário.